Bom dia, nós estamos hoje aqui na embocadura do rio Mundaú, divisa de dois municípios, entre o município de Trairi e município de Itapipoca. O distrito de Mundaú, né, tem sua fundação em 1857, 19 de agosto de 1857, vinculado ao Distrito de Paz do município de Imperatriz, atualmente Itapipoca. E por esse litoral e por este município nós temos dados da pernambucana, Maria Furtado de Mendonça, que é uma das fundadoras do nosso município. E historicamente o Mundaú ele é reconhecido pelo seu porto natural, em que muitos navios e a companhia maranhense e companhia pernambucana faziam portos aqui, por estarmos numa pequena enseada e favorecer, claro, o embarque e o desembarque de mercadoria. O porto, na época, funcionava como um aporte de embarque e desembarque de mercadorias oriundas da Serra de Uruburetama, principalmente do município de Itapipoca, antiga Imperatriz. Não só o nosso litoral, assim como por exemplo, o Porto de Flecheiras, que serviu também como apoio aos moribundos, às pessoas por conta da varíola, das secas. Nós temos registros e relatos, e inclusive faço referência aqui a diversos historiadores do nosso município, como o Lucas Júnior, o professor Batista Santiago, que vem fazendo esse resgate cultural, esse resgate histórico da historicidade do município do Trairi e principalmente dessa zona portuária que por aqui, né, passou diversos movimentos políticos, movimentos hidroviário do nosso rio. E bem, como nós estamos na bela embocadura do rio, o rio durante muito tempo ele serviu como mecanismo de transporte das mercadorias, como eu já falei, vindo de Imperatriz, mas também de construção, na construção civil. Exemplo é que a cidade de Mundaú, hoje o distrito, as principais edificações no início do século, os tijolos eram fabricados na várzea do Mundaú, Vieira, e que vinham aproximadamente 24, 25 quilômetros nos botes, nos barcos, nas canoas, subiam o rio acima, entre marés, e traziam novamente para cá, traziam os tijolos e as telhas para as principais edificações. Então há uma consonância, embora uma história perdida, como por exemplo também nós temos o ciclo do sal, a exploração do sal, do ouro branco do rio Mundaú, as salinas do Mundaú, os rebocadores que adentravam no rio para levar o sal para Fortaleza, sem contar também na época da charqueada que muitas comunidades de Uruburetama, de Imperatriz, vinham aqui às salinas do Mundaú pegar sal justamente para isso, por conta do charque. Inclusive em Mundaú, como Mundaú teve um processo de colonização, entre os portugueses a família Almeida, Soares, né, a família Linhares, e nós fazemos referência também à família Azevedo. Nas proximidades da embocadura do rio Mundaú tinham-se as oficinas. O que eram essas oficinas? Essas oficinas eram lugares onde se abatia o gado, se salgava o gado e transformava ele em charque para ser vendido em Fortaleza e muitas outras cidades da região. E aí vem todo esse impacto que nós temos, né? Esse impacto cultural, esse impacto geográfico, como já foi falado, entre essas comunidades, essa interligação entre as comunidades praianas do Trairi, que embora atualmente as pessoas façam questão de fazer uma certa divisão ou separação, mas na realidade isso nunca existiu. Por exemplo, nós temos relatos de 1857, da criação do distrito de Mundaú, nós temos como, por exemplo, o porto, as cidades portuárias no início do século XX, que é Mundaú, por seu porto natural, Flecheiras também. Nós temos Flecheiras, é uma cidade histórica por conta entre Guajiru e Flecheiras, a entrada da família da Dona Maria de Mendonça, né, que é uma das fundadoras da cidade de Trairi, do nosso município, e tem essa importância
Vamos lá na questão religiosa. Aqui Mundaú abraçou a devoção a São Miguel, mas que se celebra outros copadroeiros, entre eles São Pedro, que é tido como padroeiro dos pescadores. Posteriormente, Flecheiras também vai ter São Pedro como padroeiro, e aí vem o advento e vem a presença das famílias que também vai tendo esse povoamento do nosso litoral, como por exemplo em Flecheiras a família Costa, a família Severiano. E aí vai se expandindo essas devoções, mesmo essas manifestações religiosas. Então, quando se trata dessa influência religiosa entre as comunidades do litoral, aqui em Mundaú tem, como já disse, seu padroeiro São Miguel, mas também celebrava São Pedro. Atualmente o distrito de Flecheiras celebra São Pedro, e é importante frisarmos essa importância das famílias que também ajudaram o desenvolvimento de Flecheiras, como por exemplo famílias oriundas do Rio Grande do Norte, como nós já até citamos já a família Severiano da Costa. E essa devoção que, de um certo modo, nós somos seres religiosos, e a devoção a São Pedro, ela tem assim uma particularidade muito bonita entre o nosso litoral, que outrora foi se perdendo. A Flecheiras atualmente celebra mais de 50 anos, já celebra mais de 50 anos seu padroeiro, São Pedro, mas em outras épocas eram, de um certo modo, fervorosos na fé, embora hoje nós tenhamos muitos cristãos. Mas há relatos como, por exemplo, segundo o professor José Ribeiro Damasceno, que é filho da terra de Mundaú, filho de Trairi, ele relatava muito bem nas festas de São Pedro, os barcos do Mundaú, as lanchas, os botes, saíam ao encontro das jangadas de Flecheiras para assim fazer uma bela manifestação religiosa e uma manifestação também cultural entre os povos do litoral. Embora aí essa tradição ao longo do tempo ela foi se perdendo, né? Esses movimentos foram se perdendo, é importantíssimo conhecer um pouco da história para não ficar apenas na memória de poucos ou de alguns. E aí essa linha do nosso litoral, que transita os povos do litoral, porque, na realidade, a comunidade de Flecheiras ela é oriunda, assim como todas as outras comunidades do litoral, desse pertencimento. Exemplo, século XVI já há relatos dos povos tremembés que se expandiam do delta do Parnaíba até a foz do rio Curu, né, os tremembés, os potiguaris ou os potiguaras, como uma variação de linguagem. Aí vem a questão Frecheiras, né? Na realidade se escrevia Frecheiras, mas aí vem Flecheiras com CH, para dizer de mulheres que caçam de flechas, mulheres que pescam de flechas. Então toda essa história vai sendo construída, e é importante que as futuras gerações elas tenham um entendimento, porque compreendendo a história nós podemos entender as manifestações culturais e não deixar perder na atualidade. Uma das vias de acesso ao nosso município era o litoral, os portos naturais. Dentre eles, nós destacamos a importância no início do século XX e, claro, século XIX, o Porto Natural de Mundaú e o Porto Natural de Flecheiras, que inclusive serve como porte, como apoio e como translado de mercadorias e transporte de pessoas, movimentando, de um certo modo, a economia do município. Claro, na época ainda não era município de Trairi, cidade como nós conhecemos hoje, mas tem toda uma função por conta do Porto Natural, e inclusive também há registros de um avião hidroviário aqui na embocadura do rio Mundaú da família Porto, né? Enfim, o Trairi é assim, do litoral, tendo seu litoral fantástico, belo e bonito, com impactos, claro, na economia. Vamos lá. Os portos naturais serviam como um aporte de mercadorias, transporte de pessoas, mas também fortalecia a economia. Nós temos registros do início do século XX das pescarias de currais, de Mundaú, de Flecheiras, e aí vem toda a economia sendo movimentada
pela pesca artesanal. Mundaú com os seus botes, suas lanchas e flecheiras, claro, com suas jangadas, dando um importante impacto na economia do nosso município. Atualmente nós sabemos que a pesca artesanal entre as comunidades pesqueiras de Trairi se encontra um pouco enfraquecida, porém tem-se outras atividades econômicas atreladas, como por exemplo, entre elas o turismo, né? Com a geração de emprego. Cada tempo, cada época com seus modos e até mesmo com a sua forma de pensar. Trairi é assim, Trairi nasceu dessas vias entre o litoral e entre o sertão, que nós guardemos na memórias registros, fatos, momentos marcantes da história, da cultura, da religiosidade do nosso povo. Há registros de 1808 da exploração das salinas naturais do rio Mundaú. Há também registros do português José Joaquim Carneiro, chamado como Major Carneiro, que queria transformar todo o Mundaú em sal. O ciclo do sal, e depois, posteriormente, vem outros momentos de exploração de sal, como por exemplo a adentrada dos rebocadores, do Miro, das antigas salinas. Enfim, esse ciclo do sal, embora tenha sido um ciclo perdido na memória de muitos, alguns ainda fazem referência à exploração do sal, embora hoje, atualmente, nós não tenhamos mais a exploração do sal nas salinas aqui em Mundaú, mas em outros momentos históricos já houve. E é importante conhecermos esta história para que as futuras gerações elas possam entender e compreender a nossa forma de viver atualmente. José Joaquim Carneiro, como já disse, português, chegou em Mundaú em meados de 1850, com já essa autorização do porto, porque o porto natural de Mundaú vamos assim dizer, era comandado pelo manda-chuva José Joaquim Carneiro, do domínio do porto, onde as especiarias e as mercadorias do transporte, transporte de sal, transporte de algodão, transporte de charque, transporte do próprio peixe em si. Com o ciclo do sal, aqui nós tínhamos as antigas salgadeiras, aqui na praia de Mundaú, quando se trazia o peixe, e o peixe era tratado, e o peixe era salgado para posteriormente ele ser comercializado. Então que nós tenhamos essa clareza e essa percepção de assegurar às futuras gerações a importância de conhecer a história de cada povo e a história do litoral. Nessa trajetória, não só do ciclo do sal, mas como, por exemplo, pela questão natural do porto do Mundaú, nós vamos ter aqui em um outro momento justamente sobre os antigos cemitérios de Mundaú. Para quem não sabe, o Mundaú já teve 3 cemitérios, dentre eles o cemitério dos Bexigós, assim, fortalecendo, não fortalecendo, mas trazendo para nós a lucidez do que realmente a varíola foi aqui no nosso município, e como a entrada, e como porto, as entradas de gêneros alimentícios, de remédios, entravam nos portos de Mundaú e de Flecheiras, mas que muitas vezes a corrupção imperava, até mesmo no combate da varíola. Em outro momento a gente pode estar fazendo um outro vídeo para estarmos discutindo, ou estarmos falando a respeito disso.